sou o professor Reinaldo e estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a engenharia química, as habilidades do engenheiro químico e como a gente desenvolve essas habilidades no nosso curso de engenharia. Como a engenharia química é um ramo muito vasto, nós vamos usar um exemplo de um equipamento muito importante, que é o trocador de calor, e como o engenheiro químico trabalha no projeto e no ciclo de vida desse trocador de calor. O trocador de calor é uma máquina em que uma corrente quente de processo, um material quente de processo, flui e se resfria. E esse calor que é retirado desse material quente passa para um material frio, aquecendo. Essa troca de calor é extremamente importante para a indústria. Ela é usada para você aquecer a matéria-prima até sua temperatura de reação, para remover calor de um processo e evitar que o produto se desgaste, se degrade ou se estrague. Ou então para vaporizar parcialmente ou condensar parcialmente uma mistura e purificá-la por destilação. Os trocadores de calor eles são extremamente comuns na indústria química e normalmente eles estão em grande quantidade, daí a sua importância. Quando se vai fazer um projeto de um trocador de calor, o primeiro passo é realizar um levantamento bibliográfico. Para quê? Para descobrir quais são as alternativas de projeto, para descobrir as propriedades dos fluidos ou como essa máquina se insere dentro do processo. No nosso curso, essas habilidades elas são desenvolvidas em uma série de disciplinas, mas é notável a disciplina de conceitos fundamentais que vai ensinar vocês a tratar dessa documentação técnica e se expressar de forma técnica, filosofia e metodologia da ciência e fisicoquímica, que vai dar para vocês a maior parte das referências que vocês vão usar nessa fase. Muitas vezes, essa fase bibliográfica ela não é suficiente para te dar todos os dados que você precisa. Então, é necessário ir ao laboratório. Tá? No laboratório, você vai fazer o levantamento experimental dos dados faltantes. E vai conseguir uma série de números, uma série de dados que devem ser tratados de alguma forma, devem ser interpretados de alguma forma. Essas habilidades, elas são desenvolvidas em todas as matérias que têm um cunho experimental, notadamente fisicoquímica, química orgânica, física experimental, e uma importância especial para a estatística, que vai permitir você identificar dentro do número de pontos que você obteve, quais pontos são sólidos, quais pontos que têm erro de medição e expurgar esses pontos da tua medição. O passo seguinte, de posse de todos esses dados, de todas essas informações, é realizar o balanço de massa e energia, ou seja, determinar, a partir das correntes de entrada, a condição das correntes de saída e as condições na qual o equipamento deve ser projetado. Essa habilidade ela é desenvolvida em várias matérias, mas principalmente em balanço de energia e massa, e em termodinâmica, que vai ensinar para você como se faz esses cálculos, como você obtém essas informações. De posse dessa informação, o passo seguinte é o projeto térmico e o projeto mecânico. Ainda que essa parte possa muitas vezes ser feita em conjunto com os engenheiros mecânicos, o engenheiro químico tem uma importância fundamental para calcular número de tubos, para calcular diâmetros, comprimentos, quanta resistência esse trocador vai oferecer à instalação. Obtidos os dados experimentais, o próximo passo é o projeto térmico e mecânico. Ainda que o engenheiro químico possa fazer esse trabalho juntamente com o engenheiro mecânico, é fundamental a participação dele para o cálculo dos diâmetros, cálculo de número de tubos, cálculo da resistência que esse equipamento vai oferecer à instalação. Essas habilidades, elas são desenvolvidas em matérias como fenômenos de transporte, na parte de materiais, para a escolha dos materiais de construção que sejam resistentes às condições de processo e resistentes aos processos corrosivos que pode estar submetido, e em operações unitárias, que estuda a forma como esse equipamento interage com as demais etapas do processo. O passo seguinte é realizar ou expressar o resultado disso num conjunto de desenhos que possam ser construídos. Então, esses desenhos eles podem ser tradicionalmente feitos em papel ou então gerados por computador em modelos 3D. Dentro do nosso curso, essas habilidades elas são bastante trabalhadas em desenho técnico e na parte de planejamento de projetos, que vai ensinar para vocês como expressar isso de forma que qualquer engenheiro em outras partes do mundo possa entender o projeto que você fez. O passo seguinte, dados os desenhos, é iniciar a construção.
A construção é uma etapa mecânica, porém, novamente, o engenheiro químico ele pode e deve se envolver na escolha dos materiais de construção, materiais de soldagem, no planejamento do projeto, porque a instalação é um projeto que tem várias fases, isso tem que ser planejado e corretamente colocados no tempo, para que o projeto, ao final, tenha sucesso. Mas há alguns aspectos que são completamente alheios à engenharia, mas devem ser dominados também, são o direito, por exemplo, porque você deve interpretar os contratos de fornecimento de material, entender a forma de gestão do negócio, para que se você trabalhar, por exemplo, numa indústria que construa esses trocadores, você possa gerir esse negócio de forma a gerar lucro. Uma vez construído o trocador, ele é instalado e deve ser operado. Esse talvez seja a parte mais comprida do trabalho do engenheiro químico, e ao longo do curso, as habilidades desenvolvidas em operações unitárias, gestão de negócios, recursos naturais e meio ambiente, vai permitir que você identifique a melhor forma de tirar desse equipamento a sua melhor performance, maximizando o resultado da empresa onde você está trabalhando e diminuindo o impacto da operação desses equipamentos no meio ambiente. Finalmente, na parte de manutenção, esse equipamento, ao longo do tempo, ele vai ter que sofrer limpezas, correções, e o engenheiro químico, de novo, vai usar habilidades que ele desenvolveu em materiais, gestão de negócio e meio ambiente, para decidir qual o melhor momento, qual a melhor forma que esse trocador deve ser submetido a uma manutenção. Isso, gente, resume as habilidades e a forma como o engenheiro químico se integra a essas habilidades. Eu queria convidar vocês agora, como fechamento do nosso trabalho, a continuar na oficina, realizando experimentos com o trocador de calor, que vocês vão ser orientados a fazer, e uma simulação para tentar fazer um simples projeto mecânico do trocador de calor e ver como é que isso funciona. Obrigado pela atenção de todos e espero ver vocês todos no curso de engenharia.